Olá, sejam muito bem-vindos no canal O Salto Quântico. Se este conteúdo te agregar algum valor, se inscreva em nosso canal. Se ele te ajudar a abrir a mente interior, curta, compartilhe, deixe os seus comentários para que outras pessoas também possam receber este conhecimento do mundo da mente do autor Samael Aun Weor. Com o propósito de compreender o real é que vocês estão aqui presentes. Vieram para escutar e eu devo lhes falar. Mas é necessário que entre nós haja uma verdadeira comunhão entre almas e que nos proponhamos a inquirir a nós mesmos, indagar, buscar, tratar de saber com o objetivo evidente de conseguir uma orientação no caminho da autorrealização íntima do ser. Saber escutar é muito difícil. Saber falar é mais fácil. Acontece que quando alguém escuta, precisa estar aberto ao novo, com mente espontânea, livre de pré-julgamentos e de preconceitos. Acontece que o ego, o eu, o mim mesmo, não sabe escutar. Ele tudo traduz com base em seus preconceitos e tudo interpreta de acordo com o que tem armazenado no centro formativo. Qual é o centro formativo? A memória. Por que é chamado de centro formativo? Porque ali tem lugar a formação intelectual dos conceitos. Entendem isso? Faz-se urgente aprender a escutar com mente nova, não repetindo o que se tenha somente armazenado na memória. Depois deste preâmbulo, vamos tratar de nos pôr de acordo, vocês e eu, sobre a formação de ideias, conceitos e etc. Antes de tudo, é imprescindível saber se o intelecto por si mesmo pode levar alguém alguma vez à experiência do real. Há intelectos brilhantes, e isto não o podemos negar. Porém, eles jamais experimentaram isso que é a verdade. Antes também não será demais saber que há 3 mentes em nós. A primeira poderíamos denominá-la de mente sensual. A segunda podemos considerar como a mente intermediária. E a terceira é a mente interior. Pensemos um pouco no que é esta mente sensual que todos usamos diariamente. Eu diria que ela elabora o conteúdo de seus conceitos com os dados fornecidos pelos 5 sentidos. E com o conteúdo desses conceitos formam seus raciocínios. Vistas as coisas deste ângulo, é óbvio que a razão subjetiva ou sensual tem por base as percepções sensoriais exteriores. Se como único impulso de seu funcionamento estão exclusivamente os dados recolhidos pelos 5 sentidos, fora de dúvida tal mente não terá acesso ao que escapa do círculo vicioso das percepções sensoriais externas e, obviamente, nada poderá saber de real sobre os mistérios da vida e da morte, sobre a verdade, sobre Deus e etc. Pois, de onde poderá tal mente sacar informações, se sua única fonte de nutrição são os dados recolhidos pelos 5 sentidos? Naturalmente, não tem com o que poder conhecer o alto. Há uma mente diferente da mente sensual. Quero me referir de forma enfática à mente intermediária. Nessa mente intermediária, encontramos todos os tipos de crenças religiosas. Obviamente que os dados fornecidos pelas religiões são absorvidos pela mente intermediária. Por último, existe ainda a mente interior, a qual em si mesma e por si mesma funciona exclusivamente com os fatos recolhidos pela consciência do ser. A mente interior jamais poderia funcionar sem os dados que a consciência interior do ser lhe proporcione. Eis aqui as 3 mentes. A mente sensual, com todas suas teorias e excessos, e conhecida nos evangelhos como a levedura dos saduceus, Jesus Cristo adverte dizendo: cuida-vos da levedura dos saduceus, isto é, das doutrinas materialistas, ateístas e etc. Este tipo de doutrina corresponde exatamente à doutrina dos saduceus da qual falava Cristo. Mas
o Senhor da perfeição também adverte quanto à doutrina dos fariseus, a qual corresponde à mente intermediária. E quem são os fariseus? São aqueles que frequentam seus templos, suas escolas, religiões, seitas e etc., a fim de que todos os vejam. Escutam a palavra, porém não a executam em si próprios. São como o homem que se olha no espelho e vai embora. Frequentam unicamente para que os outros vejam, mas jamais trabalham sobre si mesmos. Isso é gravíssimo. Contentam-se em meras crenças. Não interessa-lhes a transformação íntima total. Perdem seu tempo miseravelmente e fracassam. Afastemo-nos, pois, da levedura dos saduceus e dos fariseus. Pensemos em abrir a mente interior. Como a abriremos? Sabendo pensar de maneira psicológica. É assim que abre a mente interior. Como esta funciona com os dados da consciência superlativa do ser, experimenta-se, graças a isso, a realidade dos diversos fenômenos da natureza. Com a mente interior aberta, poderemos falar, por exemplo, sobre a lei do karma, não pelo que se disse ou pelo que se deixou de dizer, mas por experiência própria, direta. Com a mente interior aberta, ficamos também suficientemente preparados para falar sobre a reencarnação, sobre a lei do eterno retorno de todas as coisas, sobre a lei da transmigração das almas e etc. E o falaremos de fato, não baseados no que lemos de alguns autores ou no que escutamos, porém no que nós mesmos experimentamos de forma real e direta. Dom Immanuel Kant, o filósofo, faz uma distinção entre a crítica da razão subjetiva e a crítica da razão pura. Não há dúvida que a razão subjetiva racional jamais poderia nos trazer nada que não pertencesse ao mundo dos 5 sentidos. O intelecto por si mesmo é racional e subjetivo. Sempre que ouvir falar de temas como reencarnação, karma e etc., exigirá provas e demonstrações. As verdades que só podem ser percebidas pela mente interior pura jamais poderiam ser demonstradas à mente sensual, subjetiva, racional. Exigir provas no mundo sensorial externo equivale a exigir de um bacteriólogo que estude os micróbios com um telescópio ou como exigir a um astrônomo que estude os astros com um microscópio. Exigem provas que não podem ser dadas à razão subjetiva, porque esta não tem nada a ver com aquilo que não pertence ao mundo dos 5 sentidos. Temas como o da reencarnação, do karma, da vida depois da morte e etc., são de fato exclusivamente da mente interior pura. Se não a abriu, como faríamos para efetuar uma demonstração desse tipo? Impossível, não é verdade? Um intelecto, por si mesmo, é uma das faculdades mais grosseiras dos níveis do ser. Se quisermos nos tornar todos intelecto, jamais chegaremos à compreensão das verdades cósmicas. Indubitavelmente, além do intelecto, há outra faculdade de cognição. Quero me referir de forma enfática à imaginação. Muito se subestimou esta faculdade e alguns até chamam de pejorativamente de a louca da casa. Título injusto porque se não fosse ela, não haveria automóveis, os aparelhos gravadores, o trem e etc. O sábio que quiser inventar alguma coisa, primeiro terá de a imaginar e em seguida plasmar a imagem no papel. O arquiteto que quiser construir uma casa, primeiro terá de a imaginar, depois sim poderá traçar no plano. De maneira que a imaginação permitiu a criação de todos os inventos, logo não é algo desprezível. Se há várias categorias de imaginação, não o podemos negar. A primeira poderíamos chamar de imaginação mecânica, a qual seria a geradora de fantasias. Obviamente,
ela é constituída por resíduos da memória mecânica, sendo até prejudicial. Mas existe um outro tipo de imaginação que é, na realidade, a imaginação intencional ou imaginação consciente. A própria natureza possui imaginação. Isso é óbvio. Se não fosse pela imaginação, as criaturas da natureza seriam cegas. Porém, graças a essa poderosa faculdade, a percepção existe. As imagens formam-se no centro perceptivo do ser ou centro perceptivo das sensações. A imaginação criadora da natureza deu origem às múltiplas formas existentes em tudo o que é. Hoje, causa dor ver como as pessoas perderam até a própria imaginação. Isto é, esta faculdade degenerou-se espantosamente. O desenvolvimento da imaginação é possível. Isso nos levaria além da mente sensual. Isto nos levaria a pensar psicologicamente. Somente com o pensar psicológico podem ser abertas as portas da mente interior. Se alguém desenvolver a imaginação, aprende a pensar psicologicamente. Imaginação, inspiração e intuição são os 3 caminhos obrigatórios da iniciação. A imaginação consciente abrirá as portas dos paraísos elementais da natureza, pois é com a imaginação que tratamos de ver uma árvore. Se meditarmos na mesma, veremos que é composta de uma multidão de pequenas folhas. Porém, se conseguimos nos aprofundar um pouco mais e ver a sua forma íntima, perceberemos sem dúvida alguma isso que poderíamos denominar de essência ou alma. Quando alguém está em estado de êxtase, percebe a consciência do vegetal. É óbvio, de perfeita clareza, que esta é uma criatura elemental, uma criatura que tem vida não perceptível aos 5 sentidos, não perceptível para a capacidade intelectual, uma vida excluída completamente do processo sensorial. Resulta interessante saber que em passos posteriores pode-se chegar a conversar, dialogar com os elementais. Obviamente, na quarta vertical, há surpresas insólitas. Indubitavelmente, a terra prometida, da qual nos fala a Bíblia, é a própria quarta dimensão. A quarta vertical da natureza, o paraíso terrestre, é a quarta coordenada. Quando se diz a terra prometida onde os rios de águas pura vertem leite e mel, faz-se referência justamente à quarta dimensão do nosso planeta Terra. A imaginação criadora constitui-se no espelho da alma. A imaginação criadora permite a alguém saber por si mesmo que a Terra é um organismo vivo. Chega-se nestes momentos à memória aquela afirmação neoplatônica que a alma do mundo está crucificada na Terra. Essa alma do mundo é um conjunto de almas, um conjunto de vidas que palpitam e têm realidade. Para os povos hiperbóreos, os vulcões, os profundos mares, os metais, as gargantas das montanhas, o furioso vento, o fogo flamejante, as pedras rugidoras, as árvores e etc. eram senão corpos dos deuses. Aqueles hiperbóreos não viam a terra como algo morto. Para eles o mundo estava vivo, era um organismo que tinha vida e a tinha em abundância. Se você gostou dessa apresentação de leitura do livro O Mundo da Mente, do autor Samael Aun Weor, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que você possa receber os nossos próximos vídeos e também consulte aí na playlist os outros vídeos já gravados. Muito obrigado, fique na luz, na paz e no amor.